Falar desse tema para mim é muito especial, porque é um tema que, primeiro, é muito importante para nós mulheres. É um tema que, assim, é transformador quando a gente finalmente chega e transcende esses padrões, transcende todas as crenças limitantes, as crenças que atrapalham a nossa vida, que nos impede de viver coisas incríveis, é assim a chave para viver experiências incríveis e para viver uma vida de paz e alegria. Assim, a gente tem várias áreas na nossa vida, né? A área profissional, a área financeira, relacionamentos e família e amigos. E essa área de relacionamento é uma área assim que é muito especial. Mesmo que quando a pessoa opta por necessariamente ter um relacionamento consigo mesma, né? Não necessariamente ter um relacionamento com outras pessoas, com outra pessoa, mas ter um relacionamento, viver sozinho, mas você chegar nesse momento de sentir paz, de sentir plenitude, é muito importante porque não tem nada melhor no mundo do que viver em paz e viver feliz. Esse tema assim muito especial para mim porque eu sou uma pessoa que eu vivi muitos relacionamentos indignos, relacionamentos abusivos, e eu consegui através de terapias, através de conhecimento, através de várias técnicas que eu utilizei para mudar esse padrão. Eu consegui mudar o padrão e hoje, né, eu vivo um relacionamento saudável, feliz, sadio, um relacionamento onde eu tenho, assim, uma paz, uma tranquilidade muito grande. É uma coisa, assim, que às vezes é difícil de descrever, porque quando eu vivia relacionamentos abusivos, eu não conseguia sequer imaginar que isso fosse possível, que viver um relacionamento sadio e feliz fosse possível. Eu não acreditava, e esse é um dos pontos, inclusive, que a gente vai trabalhar hoje nesse vídeo. Quando a gente tá dentro de um relacionamento abusivo, né, vamos dizer assim, ou de um relacionamento que seja desconfortável, um relacionamento que não tem paz, o primeiro ponto é a gente identificar. O primeiro ponto para você fazer a mudança desse estado é você identificar que você está vivendo esse relacionamento assim. E muitas vezes a gente vive vários relacionamentos, como foi o meu caso. Eu vivi várias vezes o mesmo padrão de relacionamento com pessoas diferentes. Então, foi aí que eu percebi que existia dentro de mim um padrão que se repetia, porque, claro que cada um tem suas peculiaridades, porém, existe uma repetição de situações, né? Existe uma repetição de comportamentos que são indícios de que existe algo na gente que a gente precisa mudar para que a gente deixe de experienciar aquilo, né? É um círculo vicioso, é um ciclo vicioso. Você tá sempre ali, você vai, volta, vai, volta, vai, volta. Quando algo se repete na nossa vida com muita frequência, né? Isso é muito comum também da gente ver quando a gente trata de questões financeiras, né? São ciclos que se repetem, a primeira indicação de que você tem algo em você, algum tipo de crença, algum tipo de comportamento que você precisa parar, olhar e mudar se você quiser experimentar um resultado diferente daquele que você vem vivendo. Então, o primeiro passo é esse. Quando a gente fala também de identificar, primeiro você vai ver os sinais claros, né? Desconforto na relação, muitos desentendimentos corriqueiros, né? Claro, você tem momentos de alegria, momentos de felicidade, prazeres muitos, né? Estar com a pessoa e muitos momentos felizes, isso é natural, mas você tem constantemente muitos desgastes, muitas brigas, muitos desentendimentos, aquela situação que
Aí você sai para um evento e aí chega em casa, tem que discutir, tem que conversar, porque isso, porque aquilo, né? Porque você olhou para fulano, porque você conversou com ciclano, com cicrano e sempre tem pontos assim. Isso é muito cansativo, isso é muito desgastante dentro de uma relação. Então é também um indício de que você não está num relacionamento bacana. É, no dia a dia também, muitas coisas que estão disfarçadas, né? Muito ciúme disfarçado de preocupação, né? Aquela necessidade constante de estar controlando a pessoa, seja também, porque nesse caso muitas vezes acontece a via de mão dupla, né? Um quer controlar o outro, onde é que você estava, com quem você estava, onde é que você está, com quem você está, que horas você volta, mas você falou que ia voltar meia-noite, você não voltou meia-noite, você voltou 1 hora da manhã, e aí já começa novamente. Então, identificar esses sinais. Isso não é normal. Gente, o que a gente acha, isso não é normal. Isso não é sadio. Isso é que a gente tende, né? Dizer, não, isso é normal. Todo casal passa por isso. Isso não é normal, tá? Entenda que isso não é normal. Isso não é, normal. Todo casal briga. A gente pode se desentender eventualmente, ter que ajustar algumas coisas, mas quando isso acontece rotineiramente, corriqueiramente, isso não é normal, tá? Ao contrário do que você possa pensar. E então, identificar. E segundo, é aceitar. Porque muitas vezes você chega e fala, tá bom, realmente eu tô num relacionamento que não tá bom pra mim, porque às vezes vai chegando, tem momentos que tem um pico de desconforto tão grande que a pessoa não tem como não ver. Então a pessoa realmente percebe. Mas aceitar, tipo assim, realmente eu tô num relacionamento que não dá. Porque muitas vezes eu, por exemplo, eu vivi o relacionamento abusivo e por eu já ter um nível de instrução mais alto, né? Na época eu já estava concluindo a faculdade, e eu já trabalhava em banco, teve um relacionamento onde também já tinha sido até, né, aprovada no concurso, já trabalhava no banco como uma pessoa concursada. Então, às vezes a gente confunde esse tipo de conhecimento com o conhecimento emocional, assim, ou a gente fica um pouco constrangida quando a gente já tem uma carreira profissional muito bem desenvolvida, o que acontece com muitas mulheres bem-sucedidas, né? Tem muitas mulheres bem-sucedidas que têm uma carreira profissional brilhante, mas estão dentro de um relacionamento abusivo e existe uma dificuldade de aceitar porque existe uma vergonha muito grande, né? A gente fica muito constrangida de, tipo, falar assim, poxa, eu tenho um nível de instrução alto e ao mesmo tempo eu tô me prestando a viver dentro desse relacionamento. E a gente aceitar que isso não tem a ver necessariamente com o nosso nível de instrução, é claro que quando a gente consegue saber dos nossos direitos, temos a possibilidade de buscar ajuda, né? Como agora a gente tem muitos grupos de mulheres, né, que auxiliam outras mulheres que estão passando por situações complexas, né? Relacionamentos com vários níveis de abuso, abuso psicológico, abuso financeiro, abuso né, sexual também, mesmo dentro de um relacionamento, abusos físicos, né? Agressões físicas. Então, realmente, a gente sabe que existe um nível de constrangimento que é muito relevante, a gente não pode deixar de mencionar isso, mas a gente pensar que é muito melhor a gente passar essa vergonha de entender que a gente não foi capaz de compreender isso a um nível consciente e sentir mesmo essa vergonha para pedir uma ajuda, do que a gente continuar dentro desse relacionamento que pode desembocar em consequências psicológicas, traumas psicológicos muito maiores. Então, eu tô falando disso para que você que está me assistindo, você perceba que isso é algo que realmente acontece, né? Eu passei por isso e muitas mulheres também passam por isso. Então, você não está sozinha dentro desse contexto. Mas uma coisa interessante para que você também se sinta um pouco mais acolhida
é que geralmente a gente vive esse tipo de relacionamento que é indesejado, relacionamento abusivo, relacionamento desconfortável, por conta de crenças. E essas crenças, elas estão no nível do nosso subconsciente. E quando elas estão no nível do subconsciente, é mais complexo para a gente fazer um julgamento de valor. Então é muito comum e acontecer de mulheres que têm um nível de instrução alto, que sabem cognitivamente aquilo que estão passando, inclusive sabem o que devem fazer, mas não fazem, porque o nível emocional muitas vezes está enraizado dentro de crenças que estão no subconsciente. E o nosso consciente, ele não faz o juízo de valor até que a gente realmente traga isso e faça o julgamento. Fora isso, a gente vai agir no automático. E esse modo automático que o nosso cérebro opera, né? O nosso cérebro ele tem duas maneiras de operar. A forma racional, que é essa forma que a gente pensa, que a gente, bom, estou passando por uma situação, eu tenho que fazer isso, isso e isso, para que, né, isso se resolva. Coisas práticas, né? Eu vou buscar um grupo de apoio, eu vou buscar outras mulheres, eu vou conversar com outras mulheres, eu vou buscar uma psicóloga, eu vou buscar uma terapia. Essa é uma parte racional, mas o dia a dia, o automático, que às vezes a gente não consegue fazer esse impulso de ação, de realmente ir buscar alguma coisa diferente, tem muito a ver e realmente é bem desafiador a gente trazer essas crenças, olhar para elas, porque elas não fazem sentido. Normalmente são coisas que a gente aprendeu na infância, coisas que a gente viu repetidamente durante a nossa infância. Aproveitar esse momento que eu já estou falando disso para dizer que uma boa parte, né, dessas situações que a gente vive vem de coisas que a gente viveu na infância ou relações nas quais a gente presenciou muitas coisas e que o nosso inconsciente, a gente tem uma ligação de ancestralidade, muitas vezes a nossa mãe viveu um relacionamento que não era sadio, que não era feliz, ou a nossa avó, ou a pessoa com quem a gente conviveu, né? Muitas pessoas, é comum às vezes, né, ser criada por uma tia, ou por uma madrinha, ou por outra pessoa, e essa pessoa também pode ter vivido um relacionamento que não era um relacionamento sadio, ou que não era um relacionamento, assim, feliz, né? Um relacionamento gostoso, e inconscientemente a gente tem um impulso de honrar as pessoas, os nossos antepassados, a nossa linhagem ou com aquelas pessoas com as quais a gente conviveu. Então, nesse intuito de honrar, a gente muitas vezes repete esses mesmos comportamentos, a gente reproduz esses mesmos tipos de relacionamento, muitas vezes sem perceber. Então, quando a gente vai trazendo todas essas crenças para o nosso consciente, a gente começa a fazer o juízo de valor, a gente começa a perceber que aquilo realmente não faz sentido e que a gente precisa mudar isso. E a partir desse momento que a gente realmente vai fazendo esse movimento de mudar, é que a gente vai tendo resultados diferentes daqueles que a gente vinha tendo até então, antes de parar para pensar nisso. Então, o primeiro passo, né, é identificar. Você identifica pelos resultados, né? Mais uma vez, você vai lá, olha o seu resultado. Qual o resultado? Quais são os resultados que eu tô tendo? Eu tô tendo uma vida feliz, uma vida em paz, uma vida sadia? Quando eu chego que eu tô em casa com meu marido, a gente tá de boa, é tranquilo, maior parte do tempo, a gente se ajuda, a gente contribui um pelo outro, a gente fica feliz pela vitória do outro, a gente comemora as conquistas, a gente se ajuda, a gente cresce junto, que é muito importante, é um sinal também super relevante de ver se o relacionamento está indo bem, é ver que os dois estão crescendo, estão se desenvolvendo, né, estão alcançando os seus resultados individuais, a individualidade de cada um está sendo respeitada, as privacidades, ele tem privacidade de sair com os amigos, com a família, você tem a sua privacidade de sair com suas amigas, com sua família
e voltar para casa e não ter nenhum tipo de julgamento e constrangimento por conta disso, não virar uma discussão porque você saiu com as amigas, porque você viajou sozinha. Então, todos esses são sinais de que você está vivendo um relacionamento sadio. Se você não vive isso, se você está vivendo muitos conflitos, então perceba ali os sinais. Segundo, aceitar, admitir, bom, realmente eu estou vivendo um relacionamento abusivo. Pronto. Quando você começa a falar isso para você, você percebeu os sinais, né? De repente você pode até pesquisar na internet quais são os sinais de um relacionamento abusivo, perguntar para outras pessoas, conversar com outras mulheres. De preferência, mulheres que já viveram isso, grupos de apoio específicos, né, para esse tipo de situação. Não perguntar para qualquer pessoa, porque às vezes as outras pessoas elas não vivem ou não estão preparadas para isso, têm uma outra mentalidade, mas perguntar, procurar um psicólogo, né, procurar uma psicóloga, procurar saber com pessoas realmente que têm uma consciência, né, que têm um conhecimento sobre o assunto. A partir do momento que você identificou, você começa a abrir a sua mente para buscar saídas. E aí você vai buscar terapia, não só terapias convencionais, né, as terapias dos terapeutas, mas também terapias holísticas. Eu recomendo muito, né? Tem o Theta Healing, que ajuda muito a você limpar crenças que estão dentro de você, crenças enraizadas. Tem também barras de Axis, que é muito bom, me ajuda bastante. E tem as orações do Ho'oponopono, que são incríveis, inclusive, assim, eu acho mágico. A gente tem o canal da Beth Russo, que ela fala muito sobre isso. Ela tem até uns cursos, né, sobre relacionamento, que é muito legal de fazer. E a cura através do Ho'oponopono. O Ho'oponopono é uma oração havaiana, né, que foi apresentada ao mundo, que o Dr. Hugh Lem, ele curou uma ala inteira de presos nos Estados Unidos. E aí, através do Joe Vitale, essa técnica ela foi difundida no mundo inteiro, né, por meio do livro Limite Zero. E consiste em 4 frases mágicas, né, que é eu sinto muito, por favor me perdoe, sou grata, eu te amo. Então, você pode fazer usando a técnica da Beth Russo, onde você usa seu primeiro nome e faz a repetição por 108 vezes. Você também pode fazer para os sentimentos que você esteja vivendo. Isso vai, assim, abrir a sua consciência, abrir as suas possibilidades de você expandir, de você sair daquele contexto de tristeza, principalmente se você estiver muito mal, muito angustiada, perdida, o que é muito comum. E fazer o Ho'oponopono é muito importante para você ir tratando, porque o Ho'oponopono é como se fosse um remédio que você vai tomando ali, vai fazendo para te curar emocionalmente daquilo que você está vivendo. E depois que você identifica, que você aceita e você começa a buscar as ferramentas para você se curar daquilo, é muito comum e eu acredito que a maioria dos casos, o ideal mesmo é realmente, assim, colocar um fim no relacionamento, né? Mas existem casos, claro, que a pessoa consegue transcender, mas é muito raro você conseguir com que, a partir da sua transformação, você também veja a transformação da outra pessoa. É possível, mas é uma coisa complexa de se fazer, né? Muito complexa. Mas normalmente o que acontece é que você vai criando forças, vai criando uma independência emocional, você vai criando, ao passo que você vai tratando as suas feridas, vai vendo essas curas, você vai conseguindo se reconstruir emocionalmente, mentalmente, e é muito natural que se o relacionamento estiver existindo, ele acabe, e aí você vai se curar e muito provavelmente você, a partir da sua cura, você vai conhecer outras pessoas já em outro nível, já com outra mentalidade, com outra cabeça. Ou você, se você tivesse, né, já tiver solteiro, se o relacionamento já tiver terminado, mas você ainda tá sofrendo, você ainda tá muito triste, muito magoada, muitos traumas, muitas dores, também você vai se curando
através das terapias, através do Ho'oponopono, você vai começar a se curar, você vai liberar a sua alma. E aí é que entra, assim, a minha principal contribuição, né? Que vai acontecendo quando a gente está muito triste, quando a gente está muito inseguro, a gente está vibrando numa frequência muito baixa. A partir do momento que você vai melhorando, você vai entendendo que você é o centro da sua vida e que todas as mudanças que você quer viver começam dentro de você. Não são situações fora de você. Eu acho que essa é, assim, a grande chave, a grande virada. É você entender que o poder é seu, que você é o agente, é a agente transformadora da sua vida. Não adianta você querer colocar a responsabilidade daquilo que você quer viver no outro, o que é muito comum quando a gente está muito magoada e quando a gente sai de um relacionamento tóxico, um relacionamento muito conturbado, a gente fala, quer muito culpar o outro, porque ele fez isso comigo, porque ele fez aquilo, porque... E realmente, ele fez. Mas você acessou esse relacionamento quando você iniciou, quando você acessou aquele início do relacionamento, você acessou porque você tinha muitas crenças, muitas memórias acumuladas que você nem tem ideia. E quando você traz essas memórias para o seu cotidiano, que você começa a fazer a, as mudanças dela, você nem acredita, porque é cada coisa absurda que a gente gravou no nosso inconsciente que é difícil até de acreditar que a gente realmente ficou com aquilo dentro da gente. Mas quando você começa a se colocar como a pessoa que é responsável por sair disso, por mudar a consciência e realmente fazer todo esse movimento, você vai para um outro nível. Tipo, o que aconteceu, aconteceu. O cara gritou com você. Mas a mudança é sua, entendeu? Quando você entende isso, você tem nas suas mãos o poder de fazer diferente e de nunca mais viver isso. Nunca mais você vai viver uma situação dessa, porque você se torna uma mulher segura, uma mulher confiante, uma mulher que não tem mais aquelas crenças. Uma crença, por exemplo, que acontecia muito comigo era a crença de eu ouvia muito na minha família assim, ó, você é muito feio as mulheres que ficam namorando demais, é muito feio ficar trocando de marido, de não sei o quê. Eu ouvia isso. Então, eu internalizei isso. E aí, falavam assim, se você namorar, você tem que casar. Não, tá namorando, e aí, vai casar quando? Aí começava. Vai casar quando? Tem que casar, não pode ficar namorando. Aí depois, se você casasse, você tinha que viver o resto da vida com aquele homem, tá? A pessoa tá passando por uma situação difícil, né? Lá no interior é muito comum a questão do alcoolismo, né? Assim, é muito forte isso. Então, às vezes, o cara, um alcoólatra que tá ali dando trabalho, passando, aí a mulher tá passando, não, mas fica calma, vai passar, não sei o que, ele é um homem bom, é trabalhador, é isso e aquilo, não separa não, não separa não. E, tipo, meio que forçando mulheres a viverem relacionamentos indignos por conta de crenças, né? Crenças religiosas, crenças, mas você jurou diante de Deus que ia ficar com ele em qualquer situação, na saúde, na doença, na alegria e na tristeza, então agora você tem que ficar com ele, né? Então você é condicionado a manter-se numa relação onde você não tá bem, onde você tá triste, mas você não é, isso não é verdade. A gente está aqui nesse planeta para sermos felizes. Nós não viemos aqui para viver situações de tristeza e dor. Nós viemos aqui para sermos felizes. Essa é uma das nossas missões no mundo. Ai, cara, minha missão no mundo é ser feliz. Viver a sua vida e viver em paz. Então, quando você vai tirando essas crenças de dentro de você, que você fala, meu Deus, então eu me mantinha dentro de um relacionamento porque eu acreditava que se eu tava namorando com aquele cara ali, eu tinha que casar. Então me mantinha a qualquer custo, porque também tem todo o contexto de você chegar
agora mesmo chegando as épocas de final de ano, Natal, aí se eu chegar pra pessoa e falar, não, aí se eu dizer, e aí, cadê a Maria? Ah, não, terminou. Terminou, ah, não acredito. Por que que terminou? O que é que você fez, né? Então, tipo, nosso bem-estar, nossa qualidade de vida, muitas vezes não é colocada, né, como uma coisa principal. Né? Quando em vez de perguntar como é que vocês estão, ele cuida bem de você, ele realmente, né, te faz feliz, você está mesmo feliz, porque se você não estiver feliz, minha filha, ó, segue sua vida, procura outra pessoa, ou se quiser ficar sozinha, mas o importante é você ser feliz. Isso é o mais importante. É ter saúde mental, espiritual e ter alegria de viver, prazer na vida. Então, o meu recadinho de hoje é esse. Comenta aqui pra mim se você já viveu um relacionamento tóxico, abusivo, como que você fez para superar, se você ainda tá superando. Conta pra mim aqui se você já identificou crenças que te faziam entrar nesses relacionamentos, faziam você ficar presa nesse relacionamento, essas dificuldades de sair. Eu vou fazer outros vídeos, porque é um assunto muito extenso, um assunto que demanda uma atenção muito especial, mas, assim, o que eu digo, identifique, aceite, não é vergonha você passar por isso, muitas mulheres passam por isso, mulheres super bem-sucedidas, infelizmente, isso é uma coisa comum, porque vem de uma construção, né, uma construção histórica, social, de coisas que a gente acreditou, coisas que estão no nosso subconsciente que a gente nem sabe que tá lá. E só a partir do momento que você aceita que realmente tá tudo bem, eu tô passando por isso, é que você começa a ter a possibilidade de acessar, porque aí você começa a se perguntar, mas por que que eu cheguei nesse nível? Porque onde é que estou? Quando você começa a se fazer perguntas, você começa a ver essas crenças, por exemplo, como eu tinha essa crença do namoro, tem que casar. Então eu me mantinha, eu não conseguia terminar os relacionamentos. Por mais que eu estivesse passando uma série de humilhações, uma série de circunstâncias degradantes, eu não conseguia terminar o relacionamento. Eu não acreditava, outra coisa que é muito importante, que eu vou falar em outro vídeo, eu não acreditava que existissem relacionamentos saudáveis e felizes. Eu achava que era assim mesmo. Eu falava assim, tá cheio de briga, cheio de confusão. Não, é assim mesmo, todo mundo briga. Todo casal briga. Isso pra mim, e eu ouvia isso de outras pessoas, né? E eu convivia com pessoas que também estavam em outros relacionamentos ruins, porque é muito comum quando você vive um relacionamento ruim, é muito comum você ter amigos que também estão passando por isso. E aí você começa a achar que aquilo é normal. Isso não é normal. Eu te digo que isso não é normal. E eu te digo que é maravilhoso você viver um relacionamento gostoso, sabe? Olha, eu não sei se você gosta dessa vista aqui, eu não sei se te agrada esse ambiente, mas me agrada muito. E o que eu quero dizer assim é que isso me agrada e estar vivendo num lugar como esse, por exemplo, é fruto de estar feliz, é fruto de estar vivendo um relacionamento gostoso e saudável, porque a gente constrói junto, a gente cresce junto. Há pouco tempo a gente não morava aqui, tem pouco tempo que a gente está aqui, mas é fruto desse crescimento conjunto. E esse crescimento conjunto, esse bem-estar, a conquista de realizações que a gente faz, viagens, coisas que a gente ama fazer, a gente vive porque a gente vive bem. Então, quando a gente vive bem, a gente vive feliz, a gente vive em paz, é muito mais fácil para a gente realizar nossos sonhos, para a gente conquistar aquilo que a gente deseja. Então, é isso que eu desejo. Eu quero que você acredite que existem relacionamentos saudáveis, sim. Não é normal viver um relacionamento que vive em briga, que vive em desarmonia. Não é normal. Não é normal. E assim, você pode conseguir tudo isso. Você vai conseguir. Só basta uma coisa: você acreditar. Acredite. Busque a terapia, faça o Ho'oponopono para você todos os dias, faça o Ho'oponopono mágico, né, como a Beth Russo ensina. E comece a identificar, comece a se fazer perguntas, né? O que foi que você ouviu na infância? Observe os relacionamentos ao seu redor, observe os relacionamentos dos seus pais, observe os relacionamentos dos seus avós, observe os relacionamentos das pessoas próximas a você e tente perceber se por acaso você inconscientemente não está tentando honrar alguém, né?
passando pelas mesmas situações, mas entenda que você não precisa. Primeiro você observa. Se você observar que você está repetindo padrões de outras pessoas com as quais você conviveu, você entender que você não precisa fazer isso, que não é pecado, que você não é uma pessoa ruim, se você está vivendo um relacionamento feliz e outras pessoas não estão, porque cada um é responsável por si. E não é justo você fazer isso com você mesma, né, para honrar ninguém. Muito pelo contrário, né? Você honra quando você tem sucesso, quando você é feliz. Isso sim é honrar de verdade, né? Então, é isso que eu desejo para você. Deixa aqui sua dúvida para mim. Diz aqui para mim se você quer que eu faça mais vídeos como esse. Comenta aqui deixa aqui nos comentários, né, no meu perfil. Me segue lá no Instagram, laíse_Araújo. E a gente vai conversar muito mais sobre isso. Eu tenho certeza que você vai viver uma vida de relacionamentos muito felizes e que vão elevar ainda mais o seu padrão. Se você hoje é uma mulher bem-sucedida, uma mulher que tá pra frente, você vai encontrar uma pessoa que vai te fazer ir mais pra frente ainda, ir mais além, conquistar todos os seus sonhos, porque você veio aqui pra ser feliz, tá certo? E conte comigo que a gente vai junto nessa jornada de autoconhecimento, libertação e felicidade.